Ó, essa reportagem aqui do Intercept é desse ano, tá? Do Paulo Vitor Ribeiro. Decisão reconhece os direitos trabalhistas de motorista da Uber e acusa a empresa de manipular jurisprudência ao seu favor. TST rejeita acordo e diz que a empresa fornece serviços de transporte, não tecnologia. Uber fala em decisão ideológica, ou seja, essas big techs não gostam de direito trabalhista de esquerdinha, não. Eles querem o trabalhador precarizado. Vamos então aqui para esse texto grandão aqui. Renata trabalhou como Uber por pouco tempo, entre dezembro de 2018 e maio de 2019. Pelo serviço de motorista, recebia cerca de 2,3 mil mensais. Quando parou de trabalhar, não teve nenhum direito, como é prática dos motoristas de aplicativo. Renata, o nome dela foi trocado para preservar a sua privacidade, decidiu entrar com um processo contra a plataforma no Tribunal Regional do Trabalho. Ela pedia sua carteira de trabalho assinada pelo tempo que se dedicou ao serviço e os direitos trabalhistas que todo funcionário possui. FGTS, 13º, férias, contribuição para o INSS. O que ela conseguiu, porém, foi uma vitória histórica sobre a Uber. Após perder o processo na primeira instância e recorrer, a Uber tentou um acordo. A oferta era 9 mil em troca da retirada do processo e da quitação de qualquer pendência entre as partes. Ela aceitou, mas o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro não. Diferente de um acordo extrajudicial, feito apenas entre os envolvidos no processo, acordos judiciais devem ser homologados pelo juiz ou pela turma que está julgando. Essa parte aqui do Intercept é bem interessante, gente. Isso vale para Uber, isso vale para qualquer Big Tech, incluindo esta que eu estou presente agora. Eles morrem de medo de processo. Porque eles vão perder o processo? Claro que não. A Uber é uma multinacional. A Uber tem dinheiro para contratar os melhores advogados. O problema é a jurisprudência dos tribunais. Na Europa, geralmente, Big Tech passa por muito aperto. Porque como as empresas são, pelo menos as mais lucrativas são americanas, a Europa é bastante protecionista. Um dos bilionários que perdeu muito dinheiro na Europa por monopólio foi o Bill Gates. O Bill Gates e o Windows, que é o sistema dele que dominou a computação pessoal, sofreu muito com a legislação europeia. E é esse caso que acontece com a Uber aqui nessa matéria. O tribunal decidiu, não foi nem a pessoa que processou querendo ver os seus direitos trabalhistas. O procedimento é legal e até desejado pelo judiciário porque permite que processos sejam resolvidos de maneira amigável e mais rápida do que o julgamento tradicional. O acordo proposto pela Uber, deixa eu deixar aqui grandão para vocês verem comigo. O acordo proposto pela Uber, no entanto, faz parte de uma estratégia maior, classificada pelo TRT-1, que negou a homologação do acordo como litigância manipulativa por meio de conciliação seletiva, como diz a decisão. Ou seja, uma tentativa da Uber de, por meio de acordos, promover a criação de uma jurisprudência favorável em processos trabalhistas de motoristas de aplicativo. A prática foi estudada em pesquisas acadêmicas e explicada em uma reportagem do Intercept. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou o entendimento do Tribunal Regional, saiu em dezembro de 2022, mas só foi tomada pública no dia 3 de fevereiro. O acórdão, decisão feita pela turma dos ministros, não apenas condenou a Uber ao reconhecimento do vínculo empregatício com Renata, mas deu forte embasamento para decisões no mesmo sentido. O relator, o ministro Alexandre Agra Belmonte, destacou 4 pontos que podem garantir aos demais trabalhadores de aplicativo o vínculo. São eles: a Uber se apresentar como uma empresa de tecnologia, mas obter a sua renda e motivos de existir no transporte de pessoas. O trabalhador não ser autônomo por não ter em suas mãos ferramentas que garantiriam a manutenção do trabalho fora da plataforma Uber. E a estratégia da empresa de interferir na jurisprudência com acordos. E a CLT a definir: há mais de 10 anos que pessoas que trabalham por meio de sistemas informatizados também estão sujeitas à submissão. O que eu estou querendo dizer com essa matéria aqui, gente, que ela é muito interessante? Eu não sou um trabalhador CLT nos empregos que eu tenho. Eu sou freelancer, por exemplo, no jornalismo. Mas existem trabalhos com legislações específicas. Trabalho de motorista na rua corre-se muito risco, gente. É muito complicado. Essas empresas de tecnologia, elas deveriam fornecer treinamento, elas deveriam fornecer alguma garantia se o funcionário fica doente. Elas têm que fazer alguma coisa.
Elas não podem precarizar, porque o que está acontecendo é entregador de comida morre no transporte. Tem inclusive uma matéria deles, eu estou tentando achar aqui, do entregador de aplicativo. Espera só um pouquinho. Entregador, aplicativo, Intercept. Foi inclusive de um repórter que eu gosto muito, acompanho ele às vezes no... Isso aqui, ó, peraí. Só um minutinho. É isso, peraí. Não é isso. Deixa eu ver aqui só pra gente ver. Foi um entregador que morreu de fato. Peraí. Faleceu. Esse bagulho aqui é um escândalo. Isso, ó. Olha só para vocês verem. Eu vou parar de ler essa matéria aqui, eu só vou ler o headline dessa outra reportagem. Tudo bem por aí? Yuri morreu fazendo uma entrega para o iFood. 11 dias depois, a sua conta foi desativada por má conduta. Gente, esse é o problema que eu vejo de gente que é deslumbrada, por exemplo, com inteligência artificial. Eu protagonizei uma polêmica esses dias, porque eu falei mal do ChatGPT, e vieram os caras de TI falar que eu não sei nada sobre tecnologia. Eu sei sobre tecnologia, mas a gente precisa entender uma coisa, que a tecnologia, ela está submetida ao humano. E o que acontece com essas tecnologias que são extremamente automatizadas, é isso que eu estou mostrando para vocês aqui na tela. A precarização é justificada em cima do tipo, é assim mesmo, a gente tem que fazer do jeito mais barato, a gente tem que explorar mesmo as pessoas. Isso aqui é uma tragédia, gente. Isso daqui é uma crônica clássica do cotidiano em cima de empresas de tecnologia, que eu repito, o problema não é a tecnologia em si, é a desumanização. A gente tem celular, inclusive, para facilitar mais os nossos trabalhos. Eu não sou um ludista, não quero quebrar as máquinas. Mas nós temos que tomar os meios de produção, como diz o meu amigo Leandro Demore. A gente não tem que passar por isso. Então, vou voltar aqui para a matéria da leitura da decisão. Para Belmonte é quem? Vamos ver aqui. O relator ministro Alexandre Agra Belmonte destacou 4 pontos que poderão garantir aos demais trabalhadores de aplicativo o vínculo. São eles a Uber de tecnologia, sobre a questão do transporte. Para Belmonte, a Uber não é uma empresa de aplicativos, porque não vive de vender tecnologia digital para terceiros. É isso que, do mesmo jeito que o Google está sendo cobrado agora, por conta do teor dos conteúdos que eles têm no YouTube. Facebook, a Meta, e está sendo cobrado no Facebook e no Instagram o teor dos conteúdos. O Elon Musk fica defendendo a liberdade de expressão absoluta para não ter que responder por problemas de conteúdos. As empresas não é porque elas são tiveram avanços tecnológicos que elas deixam de ser o que elas são. Um restaurante ainda é um restaurante, mesmo que ele atenda por aplicativo. Uma empresa que cuida do transporte de comida é uma empresa que cuida do transporte de comida, não é uma empresa de tecnologia. Eu posso pegar a mesma tecnologia dela e copiar numa outra empresa. O core business dela não é esse, são os funcionários. Aliás, de qualquer empresa. Você que tem o seu negócio, eu tenho um site pequenininho de jogos. Eu tenho um sócio e eu tenho uma freela que eu pago por mês. O core do meu site são as pessoas que trabalham comigo. São as pessoas, às vezes, que eu não remunero, mas que colaboram com o meu site. Existe uma distorção nessa evolução tecnológica que a gente tem, que está desumanizando os trabalhadores. É por isso que a gente está trazendo uma denúncia da Sercred aqui. E, inclusive, era para eu ter trazido uma pessoa para conversar comigo aqui. A coisa é tão séria que as pessoas não tiveram coragem de estar comigo numa live. Na semana passada estiveram. Inclusive, as visualizações subiram muito porque a Sercred viu a live. E eu aposto que vão ver a live hoje. Só que estão desumanizando os trabalhadores. Estão colocando os trabalhadores numa situação de ilegalidade. E, infelizmente, as empresas vão ser cobradas por isso. Gente, se você atrasa o salário do seu funcionário, é uma boca que não está comendo ali. Se você não dá satisfação para o atraso, é uma pessoa que está ali te esperando, precisando daquele dinheiro.
Nós vivemos no sistema capitalista, é assim que funciona. Você tem que pagar a remuneração acordada ou dizer por que não está pagando. A decisão do juiz defende que a empresa vende transporte em troca de percentual sobre as corridas por meio do aplicativo desenvolvido para ela própria. O magistrado registra ainda que, apesar do cuidado na escolha das palavras e nos esforços semânticos da Uber, a empresa oferta ao mercado trabalho sob demanda via aplicativo. Exatamente o que eu estou falando para vocês. Ela faz um serviço de intermediação de transporte. Renan Calil, procurador do Ministério Público do Trabalho, concorda com o posicionamento de Belmonte. Para ele, o Uber é uma empresa que constrói uma narrativa que a coloca como empresa de tecnologia, funcionando meramente como instrumento de combinação entre oferta e demanda de mão de obra, quando não é esse o caso. Adotar meios tecnológicos sofisticados não as torna empresas de tecnologia, aponta o procurador. Empresa de tecnologia sabe o que é, gente? Fornecedor de tecnologia. É a IBM, é a HP, são as empresas que fornecem, por exemplo, os componentes do computador que eu estou usando. A Acer, a DAS, que fez o teclado que eu estou usando aqui. Aliás, a DAS se enrolou com um influenciador que eles contrataram um tempo atrás, mas fazem teclados excelentes. A empresa que fez esse mouse. Isso é tecnologia, é hardware. Ou então a empresa faz um programa que eu pago pelo programa, eu não pago por uma corrida. Se o Uber está lucrando com a corrida, ele é mais do que uma empresa de tecnologia. Ele é um intermediário. E o intermediário tem que tomar cuidados. Eu, por exemplo, aluguei carro no final do ano. O carro alugado, ele não é a empresa que fez a alocação do carro não é uma empresa de tecnologia. Ela tem um aplicativo também. Ela é uma empresa de aluguel de carro. Então ela me cobra e cobra inclusive condições para eu ter o carro. Enfim. Deixa eu seguir aqui. Adotar meios tecnológicos sofisticados não torna empresas de tecnologia. Diferente do que propagandeia a empresa, a decisão ressalta que os prestadores de serviço não são motoristas autônomos, estando sujeitos a análise e tolhidos de importantes decisões sobre o seu trabalho, submetidos a jornadas excessivas de trabalho, a fim de assegurar-lhes ao menos ganhos mínimos para garantir a própria subsistência, além da cobrança ostensiva por produtividade e cumprimento das tarefas no menor tempo possível. Ao Intercept, a Uber afirmou que apresentará recurso, além de não ser unânime, a decisão representa o entendimento isolado e contrário ao de 7 processos já julgados no próprio tribunal, disse a empresa que criticou a manifestação do ministro relator. Belmonte não mencionou fatos do processo específico, julgando o caso aparentemente baseado apenas em concepções ideológicas sobre o modelo de funcionamento da Uber e sobre a atividade exercida pelos motoristas parceiros no Brasil, disse a Uber. A empresa também destacou que, no Brasil, já são mais de 3.200 decisões de tribunais regionais e varas do trabalho reconhecendo não haver relação de emprego com a plataforma e afirmou que não adota a estratégia de litigância manipulativa, tampouco tenta manipular a jurisprudência. Além de reais, as afirmações sem sentido contrário pressupõem descrença na imparcialidade de milhares de magistrados trabalhistas e deveriam ser encaradas como desrespeito à independência do Poder Judiciário, disse a Uber. Tem a resposta completa da empresa na matéria. A decisão chega no momento em que a jurisprudência sobre o assunto está em debate, com o novo governo federal estudando legislação para trabalhadores de aplicativo e empresas de economia de plataforma, como o iFood, tentando emplacar um projeto de lei que eles próprios escreveram como eles contaram no Intercept. No TST, atualmente há um empate no entendimento entre a terceira e a oitava turmas, posicionando suas decisões a favor do reconhecimento do vínculo entre motoristas e a empresa. As quarta e quintas turmas se colocando do lado oposto, o assunto está sendo analisado pelo SBDI-1, a subseção especializada em dissídios individuais. A decisão tomada pelo setor deverá uniformizar a questão a ser seguida pelos 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil. Nós estaremos de olho.